Boa noite a todos. O que quero estar relatando a todos através deste relato foi algo que aconteceu comigo e mais alguns amigos, em uma caçada que tínhamos tratado há algum tempo. Espero não esquecer nenhum detalhe dessa noite que foi a mais macabra, já vivenciada por todos nós. Eu me chamo Sandro, moro em uma pequena cidade no estado do Paraná, e por muitas pessoas me conhecerem, não quero identificar a cidade. Sou proprietário de uma chácara que eu e minha família temos por costume, a cada 15 dias, passar o final de semana. E foi em um desses dias que eu e mais 4 amigos resolvimos que em uma sexta-feira, logo pela manhã, sairíamos da cidade e faríamos essa pequena viagem que levaria cerca de 2 horas. Amigos, acredito que muitos de vocês já devem ter passado ou sentido esse tipo de sensação. Tão logo agarramos a estrada, parecia que toda aquela cena do caminho que fazíamos, dos carros que passavam por nós e até mesmo as árvores que eu olhava, parecia que eu já tinha vivenciado tudo aquilo. E junto com essa sensação, eu tinha como se fosse pequenos flashes em meus pensamentos. Nesses flashes, eu conseguia me ver correndo pela mata. Também via um de meus amigos caído, como se fosse em uma pequena nascente de água. Eu corria muito, de algo que eu não conseguia ver por completo. Somente via como se fosse uma forte escuridão que tomava conta de toda a mata atrás de mim. É a primeira vez que conto isso em detalhes. Nem minha família sabe de tudo isso que estou contando. Também achei melhor não comentar nada com os meus amigos sobre essa sensação ruim, pois com certeza iriam tirar sarro de tudo isso. Depois de alguns quilômetros rodados por ótimos asfaltos, teríamos que fazer um pequeno percurso por estradas de chão. No momento em que faltava apenas um pequeno trecho para chegarmos, paramos na estrada, para poder esticar as pernas e também tirar a água do joelho. Isso já era próximo às 6 horas da tarde, e como era inverno, do sul vinha um vento gelado, e quando passava pelos fios de alta tensão que tinha sobre nós, pareciam assobiar. Foi então que, quando olhei para a minha frente, por entre uma grande plantação, que não sei dizer do que seria, notei que por entre aquela plantação tinha o que parecia ser um homem agachado e parecia estar completamente nu. Quando este homem percebeu que eu estava olhando em sua direção, aconteceu algo que fugiu da minha percepção. Aquele homem se colocou como um cachorro no chão, por entre a lavoura, e incrivelmente correu como um animal, até sumir na mata. Ninguém viu aquilo, a não ser eu. E mais uma vez, eu preferi me calar. Quem poderia acreditar nessas coisas? Se eu mesmo não tivesse visto, eu não acreditaria. Continuamos o restante do caminho, e eu fiquei com essas coisas martelando em meus pensamentos. Parecia que eu estava sendo avisado que algo muito ruim poderia nos acontecer se prosseguíssemos para aquela caçada. Tão logo chegamos, a porteira da chácara foi aberta e seguimos até a casa. Não vou mentir, para mim aquele momento já não estava mais prestando. Primeiro eu tive a impressão de já ter vivenciado a cena que se passava pelo caminho que fazíamos, e depois vejo uma pessoa correr como um animal. Era tudo muito surreal para mim. Meus amigos estavam eufóricos, descarregavam a caminhonete e colocavam os mantimentos na porta de entrada, enquanto eu abria as portas e janelas para que o cheiro de poeira e móveis velhos sumissem da casa. Durante o fim da tarde, a única coisa que fizemos foi levar alguns sacos de farelo de trigo e também restos de comida até um ponto da mata, com a intenção de fazer uma boa ceva para atrair os animais. E assim no fim da tarde do próximo dia, já estaríamos a postos em pontos estratégicos, empunhados de espingardas, para abater pequenos animais que retornassem para comer a ceva. Depois de voltarmos para casa, ficamos boa parte da noite conversando e fazendo planos para o próximo dia.
Passado algumas horas, fomos todos descansar, pois pela manhã queríamos ir até um rio que cruzava a mata que tinha em minha propriedade e tentar pegar alguns peixes. No outro dia, quando me acordei, meus amigos já tinham feito um ótimo café. Então, depois de todos já terem se alimentado, fomos arrumar as tralhas para ir até o rio. E não demorou muito para estarmos andando por uma trilha que se formava pela mata. Quanto mais avançávamos para dentro da mata, mais a mata escura ficava. Foi então que, depois de quase uma hora, chegamos ao rio. Cada um se ajeitou em um canto e começamos a pescar. Passado alguns minutos, um dos rapazes saiu da mata e nos chamou. Então falou que precisava nos mostrar algo que tinha achado na mata. Então fomos atrás dele. Não vou mentir, eu fiquei assustado quando chegamos no local. Foi então que ele nos mostrou uma calça dobrada sobre uma pedra. E sobre essa calça tinha uma camisa e um par de sapatos bem surrados. Mas o que me deixou muito assustado foi parecer que alguém tinha deixado ali e tinha a intenção de retornar para buscá-las. Também pelo fato dessas roupas estarem dobradas ao lado de uma pequena mina de água que vertia do chão. Essa água formava um pequeno córrego que desembocava no rio que estávamos pescando. Amigos, esse córrego era exatamente igual ao que eu vi nos flashes, no momento em que eu estava dirigindo. Eu fiquei tão assustado que falei para todos que deveríamos sair daquele lugar rápido. Também pedi para que ninguém mexesse naquelas roupas, mas quando me dei por conta, um dos rapazes já estava jogando tudo para o meio da mata. Foi nesse momento que um vento muito frio passou por nós. O tempo começou a escurecer muito rápido, devido a uma forte chuva que estava se aproximando do local que estávamos. A mata ficou tão escura que parecia ser 10 horas da noite. Então, quando chegamos no local que estávamos pescando, notamos que nossas coisas estavam todas espalhadas. Parecia que alguma coisa tinha se espojado, rolado naquele lugar, pois a mata que tinha ao redor estava toda amassada. Todos nós ficamos assustados, então tratamos de juntar tudo rapidamente. Mas foi no momento em que estávamos saindo da barranca do rio que a chuva veio muito forte. O vento fazia com que a chuva ficasse tão intensa que não conseguíamos ficar com os olhos abertos para poder refazer o caminho. Foi então que chegamos até um paredão de pedra, e nesse paredão tinha o que parecia ser uma pequena gruta. Depois de nos certificarmos que o lugar era seguro, lá entramos e ficamos até a chuva diminuir um pouco. Como estávamos todos molhados, notamos que tinha alguns galhos secos empilhados dentro daquele lugar, e no chão tinha marcas de restos de carvão. Era certo que alguém já tinha usado aquele lugar para se abrigar, e fizemos o mesmo. Depois de fazer o fogo, ficarmos próximo à fogueira para nos secar, a chuva não diminuía. Os galhos secos que usávamos para manter a fogueira acesa já estavam se acabando, e a tarde já tinha ido embora. Só nos restava enfrentar o caminho que tínhamos pela frente. Então, no momento em que saímos daquela gruta, não somente eu, mas também meus amigos perceberam que algo estava à nossa espreita. Conseguimos ouvir o som de galhos que se quebravam ao nosso redor, e quando o vento mudava sua direção, sentíamos um forte cheiro que parecia cachorro molhado, misturado com um cheiro muito parecido com o cheiro de um animal morto há muitos dias. Como fomos somente pescar, deixamos as armas na casa. Olhávamos para todos os lados e não conseguíamos ver nada. O medo fez com que perdêssemos a direção, e com isso, nos perdemos na mata. Depois de alguns minutos andando, conseguimos chegar ao local onde tínhamos deixado a ceva, para atrair os animais. Tão logo chegamos naquele lugar, não demorou muito para sabermos qual direção deveríamos tomar. Então, no momento em que voltávamos a fazer o caminho, eu ouvi um forte uivo a nossas costas. E quando olhamos para trás, eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Por entre as árvores, enxergamos um enorme animal,
que possuía uma pelagem rala em seu corpo, e sua cabeça parecia a cabeça de um cachorro. Também possuía grandes e largas orelhas. Aquele ser estava nos observando. Estava escondido por trás das árvores, e pela sua altura, aquela coisa estava em pé. Foi então que todos começamos a correr, e aquele ser veio atrás de nós. Era possível ouvir o som de galhos se quebrando às nossas costas. O medo fez com que cada um corresse em uma direção, e no momento em que eu estava sozinho, me lembrei da visão que eu tive, de estar correndo na mata e uma escuridão vinha atrás de mim. Não tive coragem de olhar para trás, somente continuei correndo, e imaginando que se aquele animal me pegasse, eu iria ser morto pelaquela coisa. Então eu consegui sair da mata e chegar à frente da casa. Meus amigos estavam todos em segurança, estavam parados na porta e já estavam armados. Quando cheguei até eles empunharam as espingardas e miraram na direção em que a criatura estava. Não demorou muito para que aquela fera saísse da mata e viesse em nossa direção. Incrivelmente, aquele ser desviava dos tiros que eram dados em sua direção. E quanto mais se aproximava de nós, com mais raiva aquele ser parecia ficar. Corrimos para dentro da casa, trancamos as portas e ficamos em silêncio. Foi então que aquela coisa se jogou contra a porta da casa, quase colocando-a ao chão. Antes que a fera investisse novamente contra a porta, encostamos alguns sofás e em uma das janelas da sala empurramos uma velha estante. Foi então que eu perguntei aos amigos que ser era aquele, e um deles respondeu a todos que já tinha ouvido muitas histórias sobre aquela criatura, mas jamais imaginaria que aquilo existisse de verdade, pois nunca acreditou em nada que ouviu. Então, todos ouvimos ele falar que o que estava ao redor da casa só poderia ser uma coisa: um maldito lobisomem. No momento em que ele falou isso, podíamos ouvir a criatura que tinha passos pesados andando ao redor da casa e se esfregando pelas paredes de madeira. Muitas janelas da casa tiveram os vidros quebrados. Não vou mentir, o medo tomou conta de mim, de forma que meu corpo não parava de tremer. Se aquele maldito lobisomem conseguisse entrar na casa, não teríamos chance alguma. Por um momento tudo ficou em silêncio. Não se ouvia nenhum tipo de som que fosse feito por algum animal da mata ou inseto. Depois de algumas horas já terem se passado, isso já era próximo às 4 horas da manhã, quando pela última vez ouvimos o barulho daquela coisa. Mas dessa vez, parecia que somente retornou para jogar algumas coisas em frente à porta da casa. O silêncio predominou novamente, até que conseguimos ouvir um uivo. Era o mesmo uivo que ouvimos na mata. Continuamos trancados na casa, até que o primeiro raio de sol entrasse pela janela. Então abrimos a porta bem devagar e notamos que aquele barulho de coisas que foram jogadas na porta eram os equipamentos de pesca. No momento do ataque do lobisomem, corrimos e acabamos deixando tudo para trás. A porta da casa estava com profundas marcas de arranhados. Depois de ver aquilo, fui até onde tinha deixado meu carro e quando voltei, carregamos todas as nossas tralhas, travei portas e janelas da casa. Depois fiquei pensando, por que aquela criatura teve o trabalho de trazer tudo que deixamos para trás até a porta da casa? Seria devido àquelas roupas terem sido jogadas na mata? Amigos, tudo isso aconteceu comigo e meus amigos no ano de 2019, no mês de novembro. Depois disso, retornei à chácara, mas nunca mais fiquei para posar, e também não deixei meus filhos irem para o lado da mata. Cordiais uivos a todos. Boa noite. O que irei contar através desse relato, de certa forma é algo que eu ouvia falar muito, mas nunca dei atenção. Trabalho em uma empresa que presta serviços de montagem e manutenção de silos por todo o Brasil.
Muitas empresas já têm como um contrato de trabalho formalizado, onde 2 ou 3 vezes por ano, toda a nossa equipe se dirige até o local, para efetuar as devidas assistências. Me chamo Eloy Mendes Ribeiro, moro em Campo Mourão, e há alguns dias recebemos a notícia que a empresa que trabalhamos tinha ganhado uma licitação de trabalho para prestar serviço e assistência a uma empresa que está localizada na área rural da cidade de Vitória da Conquista, no estado da Bahia. Já tínhamos data e hora certa para que nossa equipe estivesse se dirigindo até essa cidade. Seria uma sexta-feira, próximas 3 horas da tarde, e junto comigo estaria mais 2 companheiros de serviço, Antônio Carlos, de 45 anos, que além de ser o trabalhador mais antigo da empresa, sabia como ninguém como resolver qualquer problema, e um rapaz que todos nós chamávamos de Digão, apelido que recebeu por se chamar Diego, o mais novo contratado da empresa. A viagem era toda por conta da empresa, e tudo já estava certo. Tão logo chegássemos no aeroporto da cidade, já estaria um carro à nossa espera, e esse mesmo carro nos levaria até a empresa onde iríamos prestar nossos serviços. Até onde sabíamos, teríamos que fazer a troca de toda a parte elétrica, de alguns silos que há algum tempo não funcionavam. Depois de chegar no aeroporto e nos dirigir até o carro, começamos a fazer o caminho até a empresa. Também era possível apreciar um pouco da cidade e também da área rural. O motorista se chamava Adão, ia nos falando sobre alguns pontos turísticos que existiam por toda a extensão da cidade. E também falou que não muito longe da empresa tinha um pequeno vilarejo, famoso por suas festas, e que esse final de semana não seria diferente. Como fizemos uma boa amizade com o motorista da empresa que foi nos buscar, ele acabou nos convidando para irmos até esse vilarejo no sábado, e nós aceitamos. Passado um bom tempo, que já estávamos naquela estrada, era possível ver que estávamos nos aproximando de uma empresa. Tão logo chegamos, notei que a empresa que iríamos passar alguns dias tinha uma grande portaria de segurança, e os homens que estavam lá estavam fortemente armados. Então, depois de entrarmos na empresa, nos dirigimos até o escritório, onde o dono daquele lugar já estava à nossa espera. E depois de nos comunicar quais problemas estava tendo com alguns silos, ele pediu para que um dos trabalhadores da empresa nos acompanhasse até onde ficaríamos acomodados. Eram quartos que foram feitos ao lado de um grande refeitório, onde os trabalhadores faziam suas refeições, e sem dúvida alguma faríamos também. Então, depois que aquele trabalhador nos deixou na porta do nosso dormitório, recebemos um alerta daquele trabalhador, que acabou deixando não somente eu, mas também meus companheiros de trabalho pensativo. Aquele homem falou que logo após a janta, o melhor a se fazer era ir para os dormitórios e não ficar andando ao redor da empresa. E quando perguntamos o porquê, aquele homem simplesmente desconversou e tratou de voltar a seus afazeres. Tão logo colocamos nossas coisas no quarto, eu e o senhor Antônio fomos até alguns silos, e no final do término do expediente, já tínhamos discriminado em uma folha de papel uma relação de peças que precisavam ser trocadas. Essas peças seriam encomendadas e chegariam na segunda-feira. Então teríamos boa parte do sábado para remover peças que estavam com defeito, e também trocar boa parte da elétrica dos 2 silos. Então, quando retornamos para os dormitórios, Diego já tinha organizado todas nossas coisas. E também notamos que nosso quarto não era tão grande. Possuía 2 beliches e uma pequena mesa. Diego então falou que no momento em que estávamos no silo, um dos trabalhadores da empresa foi até onde ficaríamos por alguns dias. E falou que a empresa tinha implantado novas regras, devido a alguns problemas que estava passando. E quando perguntei quais seriam essas regras, Diego falou que os funcionários não deveriam ficar transitando pelo pátio da empresa depois das 9 da noite. E, se possível, todos deveriam ficar em seus quartos. E quando foi lhe perguntado o porquê, esse homem falou que a empresa durante as noites tem recebido a visita de algo, que tem feito muitos trabalhadores perderem a vontade de continuar trabalhando nesse local. Então, quando perguntei se aquele homem já tinha visto o animal que vinha aparecendo durante as noites, fiquei surpreso com tudo que ouvi. Diego então falou que o animal é muito parecido com um enorme cão, com grandes orelhas pontiagudas,
E quase todas as noites é possível ouvir o pessoal da segurança efetuando disparos com suas armas, e esse mesmo animal correndo por boa parte da empresa, até sumir na mata. Quando vi o companheiro dizer que tudo indicava que esse animal era um lobisomem, simplesmente me calei, abaixei minha cabeça e não sabia o que pensar. Cheguei a imaginar que poderia ser coisa de peão de obra, que estava saindo com conversa só para ver como reagiríamos a tal comentário. Nenhum de nós falou mais nada, e depois de um banho, fomos até o refeitório para jantar. E lá encontramos o companheiro Adão, que foi nos buscar no aeroporto. Fomos até a mesa que ele estava, e fizemos nossa refeição por ali. E não demorou muito para que o companheiro nos perguntasse se a nossa ida ao vilarejo ainda estava certa. Nem me dei conta que se tudo que foi dito viesse a ser verdadeiro, não seria uma boa ideia sairmos à noite, e acabei respondendo que sim. Então, depois da janta, voltamos para o nosso quarto e decidimos descansar. A noite foi calma, não fomos acordados por nenhuma agitação pela empresa, ou animal que aparecia como ouvimos falar. Tudo parecia que foi apenas uma brincadeira. Tão logo acordamos pela manhã de sábado, tratamos de logo começar a retirar as peças que precisavam ser trocadas. Seria um dia de serviço longo. O expediente da empresa era até meio-dia. Eu e meus companheiros continuaríamos trabalhando até próximas 4 da tarde. E assim o fizemos. Então, depois de tudo já estar resolvido, quando era próximo das 3:30, já estávamos reunindo nossas ferramentas. Quando Adão veio até nós e falou que próximo às 18 horas passaria pela empresa para que fôssemos até o vilarejo. Então tratamos de nos apressar, depois de um dia cansativo de trabalho. Eu não via a hora de tomar um bom banho, relaxar um pouco e, próximo ao horário combinado, começar a me arrumar. Seria bom poder sair um pouco e aproveitar o festejo. Isso era o que eu e meus companheiros pensávamos. Quando foi próximo às 18 horas, Adão chegou na empresa. Então trancamos o quarto e entramos no carro e fomos até o vilarejo. O lugar era muito bonito. Parecia que toda a pequena vila estava em festa. Bandeirinhas espalhadas de um poste a outro. Boa parte do povo estava trajado para apresentações que viriam a ter. Isso sem falar que tinha muita comida e bebida à vontade. Logo após as apresentações que foram realizadas pelo povo, um grupo local começou a tocar músicas raízes, que animaram ainda mais a população. E com isso, até mesmo eu e meus amigos fomos pegos de surpresa. E quando nos demos por conta, já estávamos dançando por entre aquele povo. Entre uma música e outra, o intervalo nos possibilitava conhecer ainda melhor o povo daquela região, que surpreendentemente nos recebia com muita alegria. Passado algumas horas de festejo, e também sem contar que já era muito tarde, achamos melhor nos despedirmos dos novos amigos que fizemos e retornar para a empresa. Se fosse por Adão, passaríamos a noite e também o dia de domingo, pois tudo indicava que a festa não tinha hora para terminar. Então, quando estávamos retornando, boa parte do trajeto tinha que ser feito com o carro bem devagar, pois a rua era muito cheia de buracos e também alguns lugares tinham grandes desfiladeiros. Mas em determinada parte do caminho, Adão falou que o carro estava apresentando problemas. Parecia que o motor perdia a força e ainda faltava perto de 400 metros para chegarmos na empresa. Como o pior da estrada já tínhamos feito, Adão nos deu a ideia de fazermos o restante do caminho até a empresa a pé. O carro foi travado e durante o dia retornaríamos para tentar resolver o problema. Então, no momento em que estávamos fazendo o caminho a pé e já estávamos a alguns metros do carro, Adão se calou e não falou mais nada. Então o senhor Antônio acabou quebrando o silêncio da noite. Ele perguntou se Adão estava preocupado em deixar o carro naquele local. Adão falou que não, que o lugar era tranquilo e seu carro era conhecido pelos sitiantes locais. Então novamente Antônio perguntou o que o preocupava. Adão falou que aquele horário não deveríamos estar andando a pé, ainda mais por aquele lugar. Admito que quando ouvi Adão falar aquilo, fiquei um pouco espantado, mas não falei nada. E não demorou muito para começarmos a ouvir o som de galhos quebrando na mata. Parecia que alguma coisa já vinha nos acompanhando.
Quanto mais olhávamos na direção em que se ouvia o som de galhos quebrando, mais o medo tomava conta de todos nós. Em determinado ponto da estrada, aquilo pareceu correr por entre a mata. Conseguimos ver uma enorme sombra negra que cruzou a rua, e nesse momento vimos que aquilo estava à nossa espreita. Estava esperando o melhor momento para nos atacar. Olhamos para os lados, à procura de qualquer coisa que pudéssemos usar para nos defender. Então Adão e o Sr. Antônio começaram a pegar algumas pedras, e eu e Diego conseguimos achar alguns galhos secos que estavam caídos pelo barranco, e continuamos fazendo o caminho até chegar no local em que vimos que algo muito grande tinha cruzado a rua. Então nesse momento olhamos para a mata e conseguimos ver como se fosse uma grande sombra que estava em pé. Também era possível ouvir sons de grunhidos que se aproximavam ainda mais. Foi então que aquela coisa soltou um grito que cortou a noite. Ainda me lembro como se fosse nos dias de hoje. Aquele grito parecia um uivo dado por um cão, mas se misturava com um grito quase humano. Naquele momento, pedras e galhos foram jogados na direção em que aquele animal estava. Eu e meus amigos corrimos o mais rápido que podíamos. E no momento em que estávamos chegando na empresa, notamos que algo de estranho já tinha acontecido, pois a movimentação dos guardas e também de outras empresas que prestavam serviços ali era muito grande. Então perguntamos a um dos guardas o que havia acontecido, e ele nos falou que um dos dormitórios tinha sido invadido, e que só não aconteceu o pior porque não tinha ninguém no quarto. Quando fomos até nosso quarto, tivemos uma surpresa. O quarto invadido era o nosso. Se estivéssemos dentro do quarto, no momento em que a fera invadiu, o pior poderia ter nos acontecido. Então voltamos rapidamente à portaria e contamos tudo o que nos aconteceu quando retornávamos para a empresa. E nesse momento, conseguimos ver que muitos trabalhadores estavam voltando correndo até a guarita e falavam que o lobisomem estava na mata. Todos estavam com medo de sofrer um novo ataque. Então nesse momento notei que Diego não estava conosco, e quando olhei em direção ao nosso quarto, que ficava a uns 50 metros da guarita, vi Diego na porta, e também aquele cão do inferno caminhando em sua direção. Os guardas fizeram disparos para tentar afugentar aquela coisa, mas de nada adiantou. Então no momento em que os guardas correram em direção à fera, eu fui junto. Um dos guardas perguntou se eu sabia usar uma arma de fogo, e me deu uma arma. Quando o lobisomem nos viu, disparou em direção a Diego, que estava de costas para aquela fera. No momento em que disparamos, Diego notou a aproximação daquele ser e se trancou novamente no quarto. Aquilo se jogou por 2 ou 3 vezes na porta e não conseguiu derrubá-la. Então aquele ser investiu sobre nós, que no mesmo momento abrimos fogo contra aquela besta do inferno. Então quando aquilo chegou em um certo ponto da empresa, onde a luz era mais forte, conseguimos ver aquele ser. Nunca tinha visto nada igual em toda a minha vida. Aquilo parecia uma pessoa de porte médio, e com a cabeça de um cão com grandes dentes em sua boca. Também era possível ver suas mãos deformadas e com grandes garras negras. Aquilo exalava um cheiro muito forte, que parecia carniça. Naquele momento abrimos fogo contra aquela criatura, e conforme os seguranças se aproximavam, aquela fera também se afastava em direção à mata. Incrivelmente aquilo conseguiu escapar com vida. Então no momento em que se embrenhou na mata, conseguimos ver aquilo abaixado por entre a vegetação e nos observando. Então aquilo sumiu. Depois de ter certeza que Diego estava bem, e como já se aproximava das 5 da manhã, ninguém mais tinha cabeça para dormir. Ficamos reunidos próximo à guarita, e tão logo o dia chegou, voltamos até o carro de Adão. Logo depois de ajudá-lo, pedimos para que Adão nos deixasse na cidade. Nos hospedaríamos em algum hotel e na segunda-feira voltaríamos terminar nosso serviço. Então na segunda-feira, tão logo chegamos, os guardas nos contaram que no domingo à tarde, próximo à empresa, foi achado o corpo de um homem que morava em uma pequena casa que tinha na mata. Esse homem tinha sido alvejado por balas. Um dos guardas nos falou que tudo indicava que aquela pessoa era o lobisomem. Então, quando perguntei como tinha tanta certeza, ele me respondeu que as balas que o atingiram eram do mesmo calibre usadas por eles. Depois que terminamos o serviço e retornamos para a nossa cidade, eu fiquei pensando em tudo que vivenciamos naquele lugar,
e cheguei à conclusão que não importa o lugar, o mal existe e pode nos surpreender quando menos esperamos. Olá a todos. Me chamo Nelson e o que estarei contando a vocês é algo que aconteceu comigo e minha família no ano de 2013 e acabou se estendendo por um bom tempo. Somos naturais do estado de São Paulo, mas devido à grande dificuldade que passávamos, minha família, depois de muita conversa, resolveu aceitar uma boa oportunidade de trabalho, próximo a uma cidade chamada de Floriano, que fica localizada no estado do Piauí. Meu pai sempre trabalhou como mecânico de máquinas agrícolas e recebeu a oferta de trabalho de um fazendeiro que precisava que fosse feita a manutenção das máquinas agrícolas que possuía. O salário era muito bom, e apesar do local que estava localizada a sua fazenda ser um pouco distante da cidade, ele afirmou que não precisávamos nos preocupar com casa, pois tão logo chegássemos em sua fazenda, lá ficaríamos em uma casa em sua propriedade, e assim o fizemos. Depois de chegar até a propriedade, que seria também a nossa casa a partir daquele momento, um senhor conhecido como Getúlio nos recebeu e se apresentou como sendo o homem que contratou os serviços de meu pai. Ou seja, Getúlio era o dono daquelas vastas terras. Depois das apresentações, fomos levados até uma bela casa, que a partir daquele momento seria onde passaríamos a morar. Meu pai e Sr. Getúlio se tornaram bons amigos. Minha mãe já tinha feito amizade com as esposas de outros trabalhadores que também moravam naquelas terras. Getúlio tinha o costume, quase todo final de semana, reunir os funcionários da fazenda para fazer uma grande ceia no final da tarde. E foi em uma dessas reuniões que uma mulher, esposa de um dos trabalhadores, se mostrou muito arredia com a minha mãe. Essa mulher falava que seu marido tinha mais tempo de trabalho e que o cargo que meu pai exercia tinha que ser de seu marido. Também falou que a casa que meu pai recebeu do senhor Getúlio era para ser dela e de seu marido. Depois de falar tudo o que queria, aquela mulher deixou a confraternização dos trabalhadores e suas famílias. Ouvir tudo aquilo acabou deixando minha família muito desconcertada, pois era certo que a partir daquele momento que aquela mulher nunca aprovou a nossa chegada até aquelas terras. Depois de um bom tempo ter se passado e aquela mulher ter voltado a conversar com a minha mãe, algumas coisas estranhas começaram a acontecer ao redor da nossa casa. A grama que tinha ao redor da casa secou. Cobras e aranhas começaram a aparecer dentro de casa. Alguns animais começaram a apresentar comportamento estranho. Ovelhas, cachorros e pequenos terneiros que ficavam soltos pela propriedade passaram a fazer suas necessidades diretamente na porta de entrada de nossa casa. Durante as noites, muitas vezes fomos acordados pelo que parecia o som de muitas agulhas caindo dentro de casa. E do lado de fora da casa, parecia que jogavam pedras no telhado. Durante todas as vezes que isso acontecia, durante o dia, quando fazíamos a vistoria na casa, não encontrávamos nada, nem agulhas, nem muito menos telhas quebradas. Então, em uma manhã, quando minha mãe estava cuidando de seus afazeres, acabamos sendo surpreendidos por seus gritos. Algumas mulheres já tinham ido até a nossa casa para ver se estava tudo bem. E tão logo chegamos e entramos, eu vi minha mãe chorando muito. Então ela falou para irmos até seu quarto. O que vimos me deixou bastante pensativo. Na cama de minha mãe, tinha 2 galinhas que tiveram suas cabeças cortadas. Elas estavam envoltas por uma grande quantidade de arame farpado. E seu sangue, além de tingir boa parte da cama de vermelho, também foi usado para escrever palavras de maldição na parede. Depois de tudo isso acontecer com a minha família, meus pais pareciam já não estar se entendendo, pois minha mãe não queria mais ficar na casa.
e meu pai tentava convencer que o melhor era ficarmos. Dizia que tudo isso iria se resolver. O clima começou a ficar pesado. Por muitas vezes acordávamos pela manhã, com um cheiro muito forte de pinga dentro de casa, sendo que nem eu e nem meus pais bebiam. Minha mãe falava que a casa era amaldiçoada, ou que ela não poderia ter sido construída naquele lugar. E foi em uma noite que o pior aconteceu. Estávamos nos preparando para ir dormir, quando começamos a ouvir gritos próximo à casa. Meu pai acendeu as luzes de fora e saiu para ver o que poderia ser. Outros trabalhadores também foram em direção à nossa casa, inclusive o senhor Getúlio. E foi então que vimos que por meio à plantação de milho, um enorme cão de pelagem acinzentada saiu correndo e veio em nossa direção. O senhor Getúlio puxou de um revólver e disparou em direção àquela coisa, que desviava das balas com muita facilidade. Então aquilo parou a poucos metros de nós, e conseguimos ver com o que estávamos lidando. Aquilo era um lobisomem. Aquele ser nos olhava deixando seus dentes todos à mostra. Seu corpo era totalmente desfigurado pelas marcas de cicatrizes que possuía. E o cheiro que se impregnou no local era muito forte. Parecia o cheiro de um animal que já se encontrava morto há muito tempo. E eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Aquilo andava de uma forma que seu corpo ficava todo apoiado sobre os calcanhares, que eram enormes. E da lateral de seus pés se retraíam como se fossem grandes unhas negras. Aquilo era muito parecido com um esporão e fazia barulho quando se chocava com as pedras que tinha no chão. Aquele ser do inferno parecia não se importar com os trabalhadores que estavam em frente de casa. E foi no momento em que minha mãe saiu para fora que aquilo arregalou os olhos e ficou ainda mais agitado. Foi então, no momento que aquela coisa pensou em ir em nossa direção, que o senhor Jeremias foi em direção à fera. Então conseguimos ouvir o momento em que aquilo resmungou essas palavras: eu não tenho nada para acertar com nenhum de vocês. Vim receber o sangue daquela mulher, pois me foi prometido. Também não sairei daqui enquanto não receber. Então minha mãe saiu novamente para fora e caminhou um pouco mais à nossa frente. Olhou para aquela fera e falou: volte para o lugar da onde você saiu. O sangue que você veio buscar hoje não será derramado. A criatura resmungava que alguém teria que pagar. Então o senhor Getúlio falou para a criatura: tome para você o sangue da pessoa que te invocou e te trouxe até aqui, e nunca mais volte nessas terras. Então a criatura correu novamente para a plantação de milho e sumiu. Fazia um bom tempo que nada de diferente acontecia na fazenda. Tudo andava tranquilo. Mas quando foi um fim de tarde, o marido da mulher que afrontou a minha mãe estava desesperado. Ele dizia que durante a noite ela começou a falar algumas coisas sem sentido. E também dizia que precisava sair de sua casa. Aquele homem nos falou que tentou de todas as formas segurá-la dentro de casa, mas não conseguiu. Então, quando a sua mulher conseguiu sair para fora, isso já era próximo das 10 da noite. Ela caminhou até a plantação de milho, e antes que entrasse no meio do milharal, a fera que apareceu alguns dias atrás, dizendo que o sangue da minha mãe tinha sido lhe prometido, saiu do meio da plantação, caminhou em direção àquela mulher e sumiu com ela por entre a plantação. Nosso patrão reuniu a todos. Nos armamos com foices e facões, e nosso patrão, como tinha uma arma de fogo, foi à nossa frente. Adentramos a plantação de milho, e não demorou muito para que achássemos o rastro deixado pelaquela coisa. Tinha muitos pés de milho quebrado e amassado, e acabava formando o caminho deixado pelaquela fera. Foi então que acabamos chegando em uma grande área limpa, no meio da plantação. Lá foi encontrado algumas roupas que minha mãe usava. Essas roupas estavam com muito sangue e também estavam enroladas em arame farpado. Um dos homens encontrou um pouco mais à frente uma grande poça de sangue, que também formava um rastro para o meio do milharal. Meu pai não deixou que eu fosse com eles até onde esses rastros levavam, mas eu escutei
os gritos do marido daquela mulher. Quando os homens retornaram, eles falavam que o corpo da mulher foi encontrado todo dilacerado, em meio à plantação de milho. Alguns membros, como um dos braços e sua cabeça, não estavam ligados ao corpo. Em seu peito havia um grande buraco, o que parecia que seu coração tinha sido arrancado. Então eu, meu pai, o marido daquela mulher e o Sr. Getúlio, retornamos para a fazenda, enquanto o restante ficou para recolher o que sobrou do corpo daquela mulher. O patrão arcou com todas as despesas do funeral. Infelizmente, o marido daquela mulher, não aguentando toda a pressão de ter visto sua esposa naquele estado, pediu as contas e sumiu no mundão. Depois de tudo isso, mas nada de estranho voltou a acontecer na fazenda. Mas todos nós concordamos com uma coisa: quem brinca com fogo acaba se queimando. A fera não conseguiu levar a minha mãe como lhe foi prometido, e depois disso, acabou indo atrás de quem a invocou. Cordiais uivos a todos. Boa noite.